Continuando, pessoal, nossa videoaula, aqui nós havíamos parado, nós havíamos colocado dois labels, né? Colocado três labels, na verdade, aqui, perguntando o nome do usuário. Depois nós vamos mudar isso, nós vamos ver então como está ficando a nossa tela. Ó. Então aqui aqui teria um text field, né? Um label, um J combo box, né? Um label novamente e dois radio buttons, mais um label, um painel. Esse painel aqui nós alteramos a propriedade dele para ele ficar com a borda um pouco saltada. É só clicar com o botão direito em propriedades, né? E escolher a borda que a gente quiser lá. E agora nós vamos colocar essas caixas de seleção aqui dentro, né? Vamos colocar essas caixinhas de seleção para que a pessoa escolha qual curso, no caso. Né? Nós vamos mudar um pouquinho aquela tela lá. Então, para colocar, nós vamos usar o checkbox, o J checkbox, ó, Java Swing checkbox. Esse cara aqui, caixa de seleção. Então, eu vou trazer para aqui, vou colocar 3 caixas de seleção apenas, não vou ficar colocando muitas, porque o nosso interesse realmente seria mostrar como manipular os valores desses componentes. Vou colocar mais um checkbox aqui. Ok. E agora vem os componentes para executar as ações, né? Então nós vamos colocar um botão aqui e um outro botão aqui. Só um outro componente que a gente costuma usar sempre para mostrar os dados do usuário seria um text area. Então eu vou até crescer um pouquinho a nossa tela aqui e vamos colocar uma área de texto ou JText area. Olha só, então parou o mouse em cima, Java Swing JText area. Essa é uma área de texto que aceita quebra de texto, quebra de linha, né? Ou seja, dá um Enter nela. Então nós vamos usar isso uma área maior de texto. Não pode confundir com o text field, né? O text field é só para pegar um dado do usuário ali rapidamente. Esse daqui não, esse cara aqui, ele permite que eu coloque mais linhas de dados, né? Posso escrever um texto mesmo. Seria como se fosse aquela área que nós escreveríamos no Word. Beleza, então temos aqui os nossos componentes. Agora nós vamos montar essa tela melhor. Eu vou ser um pouco rápido, mas vocês pausem a videoaula, né? Façam comigo, tá, pessoal? Então vou colocar aqui o componente label, né? Vou mudar o texto dele, vou colocar nome. Como que eu edito, pessoal? Dou 2 cliques pausados, né? Não pode dar 2 cliques rápidos, senão ele vai lá para o código de fonte. Se for para o código de fonte, vocês vão ter que clicar de novo em projeto para continuar, né? Então vamos lá, dá um clique, depois outro clique, aí sim, né? Mais pausado, ele vai selecionar o texto. Então clique com o botão direito em editar texto, tá? Vamos lá. Então, aqui, nome, aqui é para escolher, vamos ver aqui de novo aqui, né? Estado civil. Então, vou dar um clique pausado aqui. Estado civil. 2 pontos. Se a gente quiser organizar aqui depois o visual, a gente vai organizar. Inclusive, esse nome eu vou aumentar aqui um pouquinho, né? O nome geralmente é maior. Então, vamos colocar aqui um pouco maior. Ok. Estado civil, se você quiser crescer um pouquinho também pode, né? Agora aqui no text field, esse text field nós vamos dar 2 cliques pausados também, vamos tirar esse texto daí, depois nós vamos alterar o nome da variável, né? Esse aqui, ó, nós temos alguns itens, se você clicar no visualizar, você vai ver que tem 3 itens aí, já por padrão, 4 itens, né? A gente pode tirar esses itens também, vamos colocar os itens que nós queremos que apareça aí, ok? Mas por enquanto vamos deixar, vamos colocar o nome nos outros, já já a gente volta nele. Aqui é se ele fuma, se a pessoa fuma, né? Então nós vamos perguntar. E aqui no radio button nós vamos colocar sim. E aqui nós vamos colocar não. Ok. Aqui, vou colocar aqui curso. E nesse checkbox nós vamos colocar os cursos do IFRO mesmo. Vou colocar aqui técnico, informática. Aqui vamos colocar técnico,
esqueci de colocar o acento no outro, né? Agropecuária. E esse aqui, técnico em alimentos. Ok. Esse painel aqui, a gente pode diminuir ele um pouquinho, né, para ficar mais visualmente mais bonitinho um pouquinho. Esse botão nós podemos aumentar ou diminuir do jeito que nós quisermos, né? Vou deixar ele um pouquinho maior. Esses dois botões aqui. Vamos alterar o texto dele, então cliques pausados, né? Vamos dar aqui vamos lá, vou colocar assim, cadastrar. Embora que, né, a gente não vai criar um arquivo, não, mas nós vamos cadastrar aqui, vamos dizer que estamos cadastrando, né? E aqui nós vamos limpar esses campos. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar nomes para as variáveis, pessoal. Isso aqui é importante porque para que a gente possa fazer referência a esses itens para pegar os dados dele, para poder colocar dados neles, nós precisamos colocar um nome nesses caras que nós vamos usar. Por exemplo, essa caixinha de texto eu vou usar para pegar o nome do usuário, então eu preciso dar um nome significativo. Geralmente está como JTextField 1, né? Se tivesse vários TextField, JTextField 10, JTextField 100, sei lá. Então tinha muitos TextFields, confunde, né? Então, para a gente saber que se trata do TextField para pegar o nome do usuário, nós precisamos alterar o nome da variável. Então, botão direito em cima do componente, não pode ser em cima de outro componente, pessoal, em cima deste componente que está selecionado aqui, é a caixa de texto. Então, vamos clicar com o botão direito e alterar o nome da variável. Vamos colocar algo para identificar o tipo de componente que se trata, né? TextField, então TF, né? TF nome, esse será o nome da nossa variável. Esse cara aqui, como eu disse para vocês, nós vamos alterar o nome dele, da variável também. Então ele é um JComboBox, não? Então nós vamos colocar CB estado civil. Só lembrando, pessoal, que nós sempre colocamos a segunda letra, a segunda palavra com letra maiúscula, né? A terceira palavra com letra maiúscula, começa com letra minúscula, porque é nome de variável, né? Então está CB, estado civil. E vamos confirmar, ok? Esse cara aqui, nós temos ainda que alterar os itens, tirar esses itens e colocar, né? Casado, solteiro, viúvo, sei lá, né? Então nós vamos clicar com o botão direito em cima do componente, né? Em propriedades dele. E vamos aqui no componente chamado model, né? Esse item aqui chamado model, que tá, nessa propriedade chamada model tem os itens, né? Então aqui do lado tem uma reticências, vamos clicar nessa reticências e aqui está os itens. Eu vou tirar esses, eu vou colocar os que eu quero que apareça. Eu quero que apareça casado, eu vou colocar assim primeiro, selecione, né? Geralmente que é o que tem nessas caixinhas, então vamos colocar assim, casado, solteiro, viúvo, sei lá, qualquer coisa aí, né? Então vamos deixar essas três opções mesmo aí, para a gente não perder tempo, né? Então poderia colocar qualquer das opções que eu quisesse, só coloca no Enter e escrevendo aí. Final, confirma, ok. Já aparece lá para mim os itens. O model agora vai ficar esse. Selecione casado, solteiro, certo? Então o item selecionado está aqui, vai ser o item 0, sempre o primeiro item selecionado, né? Depois nós vamos trabalhar com esses itens aí. Mas tudo bem, somente mudamos, beleza, vamos voltar aqui, colocamos já o nome da variável. Agora esses caras aqui, ó, eles vão funcionar assim também. Se eu clicar aqui em visualizar, vocês vão ver que eu posso selecionar os dois. Não é isso que eu quero que selecione ou um ou outro, sim ou não, né? Não tem outra resposta, não um meio termo.
Então, para que isso seja possível, pessoal, nós temos que colocar um outro componente, um componente não visual, mas que ele vai servir para vincular esses dois botões aí, que é o chamado grupo de botões, ou button group. Se vocês achem aí o componente, geralmente está perto do rádio button mesmo, grupo de botões, ó, Java Swing Button Group. Esse cara aqui, ele é responsável por vincular esses dois botões de rádio. Então, nós vamos clicar sobre ele e arrastar sobre o nosso formulário e clicar. Pronto. Pessoal, ele já está aí. Não esquente a cabeça. Ele não é um componente visual, mas ele está aí. Então, onde que nós temos que localizar ele? Nós temos que procurar um local onde está escrito assim, navegador. Navegador. Geralmente, esse navegador, ele está a parte de baixo. Só um pouquinho aí, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse navegador geralmente está aqui na parte de baixo dos projetos. Deixa eu clicar aqui, ver se ele vou deixar ele como ele fica normalmente. Não é aqui. É complicado, né, de trabalhar com essas partes do NetBeans aqui às vezes. Ele é aqui. Geralmente ele está aqui, tá? Pode ser que em alguns momentos não esteja, pessoal, e nem esteja aparecendo. Se não estiver aparecendo, vocês podem clicar em janela, aqui tem navegador, o Ctrl 7. Então, se não estiver aparecendo, vou até fechar ele aqui. Se ele não estiver aparecendo, vocês vão clicar em janela, navegador, ele vai aparecer. Geralmente vai aparecer aqui embaixo. Se ele não aparecer aqui, ele vai estar aparecendo em outro lugar, mas geralmente é aqui. Então, eu vou selecionar o meu JFrame e aqui no navegador vai aparecer o botão Group. Ele está aqui. Ele está em outros componentes. Às vezes pode estar assim, né? Você vai clicar do lado e vai aparecer o botão Group aí. Esse cara aqui é o que nós vamos vincular os rádio buttons. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou alterar o nome da variável desse cara também. Vou colocar o BT Group, BT Group mesmo, né? Fuma. Ou poderia ser BTG, né? Vamos colocar BTG para ficar melhor. Botão grupo, BTG Fuma. Ok, beleza. Então o nome dele ficou assim. Agora o que nós vamos fazer então para que esses caras fiquem vinculados? Nós vamos selecionar os dois, clicar nesse, pressiona a tecla Ctrl, né? E clica no outro. Clicou em um, clicou no outro, selecionou os dois, certo? Ok. Selecionados os dois componentes, nós vamos clicar com o botão direito sobre eles e vamos clicar em propriedades e vamos achar a propriedade Button Group, que está aqui, e vamos selecionar ele. Já vai aparecer a única opção que vai aparecer aí, porque nós só temos um Button Group, né? Então, como só temos um, é só clicar sobre ele e vamos mandar fechar. Já está vinculado os dois. Se agora vocês olharem, visualizarem, aí vocês vão ver que vocês podem selecionar apenas um. Pessoal, se vocês estiverem indo rápido, pause a videoaula e pause e vá no seu ritmo, mas faça tudo que eu estou fazendo aqui para que vocês aprendam. Certo? Então agora estão vinculados os dois. Então essa é a função do button group, né, junto com o rádio button. Então é fazer com que isso funcione dessa forma. Pessoal, mais uma vez nós vamos ter que parar a videoaula aqui, que as videoaulas geralmente elas são de 15 minutos no YouTube. Tem como aumentar, né, mas eu não estou afim, nós podemos continuar aqui na próxima. Só vocês ficarem no mesmo canal aqui e na próxima videoaula, né, referente a esse assunto. Vamos continuar na próxima.